Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, amém? Graças ao nosso bom Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nosso Deus está nos concedendo e nós estar aqui mais uma vez na sua presença para junto adorá-lo na beleza da sua santidade, porque não há outro lugar melhor do que a casa do Senhor, porque aqui é a casa do pão, aqui é onde o Senhor libera a bênção e o milagre para você e para a sua família. Muitas das vezes nós questionamos coisas que não deveria questionar, mas faz parte da vida do ser humano. Só que nós não podemos se acostumar a questionar e não tomar uma posição diante da palavra do Senhor nosso Deus e passar a buscar o Senhor sem olhar para direita ou para a esquerda, mas se olhando para o alvo que é o Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Porque se nós ficar olhando para A ou B ou C, nós nunca iremos servir ao Senhor como o Senhor quer que nós servimos. Se nós se fosse preocupar com tantas as coisas que acontecem no nosso dia a dia, nós deixamos de servir ao Senhor e com isso o maior perdedor é sempre aquele que deixa de servir ao Senhor. Amém? Eu peço que os irmãos lá abram a palavra do Senhor nosso Deus, lá do Evangelho de João 5, onde fala daquele homem que há 38 anos estava enfermo, mas ele teve um encontro com Cristo e a partir daquele dia ele nunca mais foi enfermo, ele nunca mais foi dependente de alguém para conduzir. Amém? João 5. E depois disto havia uma festa entre os judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado Betesda, o qual tinha 5 alpendres, e nele jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o mover das águas. Pois quando o anjo descia em certo tempo ao tanque, agitava as águas, e o primeiro que ali descesse, depois do movido das águas, sararava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, a sabendo que estava neste estado havia muito tempo, e disse: querem ficar são? E o enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que ponha água. Não tenho homem algum que, quando as águas agitem, me ponha no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta, toma a tua cama e anda. Amém? Nós vemos aqui, irmãos, que esse homem, ele estava enfermo ali. E não só tinha só ele enfermo. A palavra nos relata que tinha várias pessoas. Tinha cegos, coxos e ressecados. E a palavra do Senhor nos relata que
sempre quando o anjo movia as águas, agitava as águas, alguém pulava primeiro do que aquele homem. E ele nunca conseguia ser curado. Todo dia. 38 anos esse homem estava nessa condição. Mas ele não desistiu. E é isso que o Senhor nosso Deus espera de você, de mim e de nós, que nós não desistimos de servir ao Senhor, não abrimos mão da nossa salvação, porque esse homem ele não abria mão da sua cura, porque já fazia 38 anos que ele estava enfermo, e ele sempre ia lá porque ele sabia que ele iria receber um milagre. Mas só que como ele ia receber um milagre? Porque ele estava dependente de alguém, ele estava esperando que alguém se preocupasse com ele, tomasse uma posição, ficasse ali próximo dele, para ajudar ele dentro daquele tanque, antes que alguém pulasse. E não aparecia ninguém para ajudar aquele homem. E da mesma maneira, não é nos dias de hoje. Não espere que ninguém venha te ajudar. Tome uma posição diante do Senhor nosso Deus e busque a Ele, clame a Ele, porque não há nada impossível para o Senhor nosso Deus. Porque no dia que você se acomodar, você vai ficar igual esse homem, dependendo dos outros. Mas no dia que você tomar uma posição, no dia que nós tomar uma posição diante do Senhor nosso Deus e deixar de ser dependente dos outros, nós vamos receber o milagre da parte do Senhor. Esse homem ele era dependente porque ele era paralítico. E nós não somos paralíticos, andamos, enxergamos e falamos, ouvimos. E muitas das vezes nós ficamos esperando algo de alguém que não pode fazer nada por você, não pode fazer nada por mim. O único que pode fazer algo é o Senhor Jesus Cristo, é o Senhor nosso Deus. E beleza, irmãos, esse homem estava há 38 anos, mas mesmo na hora do milagre dele, ele ainda questionou: não tenho ninguém que me jogue lá. O Senhor Jesus não perguntou para ele: queres pular lá? Não. Simplesmente perguntou: queres ser santo? E muitas das vezes o Senhor fala para nós, pergunta para nós, através da sua palavra: queres ser santo? Queres receber um milagre? E muitas das vezes nós questionamos: é impossível eu conseguir isso, é impossível eu conseguir aquilo. É o que esse homem deu a entender, porque quando ele falou: Senhor, não tem quem me jogue, é porque ele estava dependendo de alguém. Mas o Senhor não esperou que alguém jogasse ele. Falou: fica curado. E nos dias de hoje, irmãos, nós no nosso dia a dia, nós temos encontrado as pessoas questionando: por que meu milagre? Por que minha bênção? Por que minha vitória está demorando tanto? Por quê? Porque as pessoas estão esperando que o ser humano, que o homem venha fazer um milagre. E o único que pode fazer um milagre na sua vida e nas nossas vidas é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que mais interessante, irmãos, com certeza,
rapaz, ele achou que o Senhor, nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, ia esquecer dele. E é isso que muitas das vezes nós pensamos no nosso dia a dia, um milagre que aconteceu há 20 anos, há 10 anos, 5 meses, às vezes até uma semana. Porque o milagre não é só você ser curado de uma enfermidade, mas também você aceitar o Senhor Jesus Cristo, você ser liberto de algo que está te impedindo de você se aproximar de Deus. É uma coisa simples, nos afasta da presença do Senhor nosso Deus. E muitas vezes nós esquecemos o que aconteceu, o que o Senhor fez há 20, 10, 15, um ano, 6 meses, às vezes até uma semana. O Senhor fala com você, você chora de uma tal maneira que você nunca tinha chorado na sua vida, através da palavra do Senhor. E no decorrer do dia a dia você se esquece daquele processo que o Senhor Jesus Cristo fez contigo. Você pode esquecer, eu posso esquecer, mas o Senhor Jesus não esquece do que Ele fez contigo, em hipótese alguma. Não importa quantos anos você viver nessa terra, mas no primeiro dia que o Senhor fez um milagre na sua vida, Ele não vai esquecer de ti, sempre Ele vai estar lembrando de ti. Porque nós vemos um exemplo aqui na palavra do Senhor, nesse mesmo capítulo, lá no versículo 14, que o Senhor Jesus Cristo encontrou aquele homem no meio da multidão. E o Senhor Jesus Cristo foi diretamente para ele e falou: olha, vai em paz e não peques mais. Com certeza, aquele homem ele não tinha, com certeza, ele não tinha essa convicção que um dia ele ia ter um encontro com o Senhor daquele jeito. No meio de uma multidão, o Senhor chegar assim e falar para ele: vai em paz e não peques mais. Veja que estás santo, não peques mais. O que o Senhor queria dizer para aquele homem? Que ele vigiasse, que ele perseverasse, que ele lutasse, que ele reagisse, para que ele não viesse voltar a viver aquela condição de ser dependente dos outros. Porque, irmão, se aquele homem, tenho certeza que ele colocou em prática. Porque se ele não tivesse levado a sério que a palavra que o Senhor falou para ele, lá na frente ele ia sofrer as consequências, como a palavra do Senhor nos fala lá em Reis, daquele profeta que não deu ouvido à voz do Senhor, e lá na frente ele foi devorado. E da mesma maneira somos nós. Quantos o Senhor tem usado para falar conosco, e muitas das vezes nós duvidamos do que o Senhor está falando através da boca de determinadas pessoas. Mas, irmão, o Senhor pode fazer isso? Pode. Porque Ele te ama. Por que Deus usa várias maneiras para falar conosco, irmãos? Porque às vezes nós não damos crédito e ouvido nas coisas que o Senhor fala, através da sua palavra, através de sonhos, através de um louvor, através de uma coisa simples. Que é que nós duvidamos? Por que nós duvidamos? Porque isso é da natureza humana. Mas nós temos que relutar contra isso, para que isso não venha a acontecer. Esse homem, ele sofreu durante 38 anos. Aí depois daquele dia em diante, ele nunca mais sofreu, ele nunca mais foi dependente de alguém para carregar ele
do tanque até o seu lar e do lar até o seu tanque, ou talvez, com certeza, irmão, ele não ia ter ninguém todo dia para levar ele, porque nós no nosso dia a dia nós já vemos isso, que as pessoas nos ajudam um certo tempo, depois a pessoa se cansa, porque isso é da natureza humana, e é por isso que nós temos que se esforçar, não passar a ser dependente de ninguém, só ser dependente do Senhor Jesus Cristo, lutar, reagir, clamar ao Senhor, que o Senhor vai nos ouvir. Nós temos tantos exemplos dentro da palavra do Senhor nosso Deus, de homens e mulheres que confiaram e creram no Senhor, e o Senhor não abandonou eles, e o Senhor não vai te abandonar em hipótese alguma. Você abandona o Senhor, nós abandonamos o Senhor na nossa maneira de adorar, na maneira de crer, na maneira de ler a palavra do Senhor. Mas isso é normal? Não, nós não podemos aceitar isso como se fosse uma coisa normal no nosso dia a dia, nas nossas vidas, porque o Senhor quer o que é melhor para nós. E este homem, ele com certeza, ele nunca esqueceu dessas duas palavras. Quando o Senhor falou, fica sã, seja curado, e quando o Senhor falou para ele, vai e não peques mais. Irmãos, se o Senhor falou isso é porque o Senhor amava aquele homem desde o dia que ele nasceu. E da mesma maneira contigo, o Senhor te ama e nos ama desde o dia que nós nascemos. O Senhor nunca nos abandonou, nunca, e nunca há de te abandonar, porque Ele morreu na cruz para nos salvar. E se Ele te ama é porque Ele quer o teu bem, Ele não quer o teu mal. Porque a palavra do Senhor nos relata que o amor de Deus é maior do que o amor de uma mãe. Que nós venhamos a cada dia se esforçar para estar na presença do Senhor nos Cristo. Custe custar, aconteça o que aconteça, o que vem acontecer com você, com nós, comigo, que nós não estamos livres de acontecer coisas desagradáveis nas nossas vidas. Não é pelo fato porque você é um servo de Deus, é uma serva de Deus, você vai estar livre das coisas, porque nós vemos lá o que aconteceu com Elias, o que aconteceu com Sadraque, Mesaque, Abednego, o que aconteceu com Paulo, o que aconteceu com Daniel, o que aconteceu com João, o que aconteceu com Pedro. Foram presos, chicoteados, irmão, mas eles deveriam ser protegidos. Não. Como é que você vai contar um milagre? Como é que você vai contar um testemunho se você não passou pelo processo? Esse homem, ele tinha 1000 motivos para contar todo lugar que ele chegava o milagre do Senhor. Porque ele passou pelo processo. E é isso que Deus faz com nós no dia a dia. Ele nos ajuda, nos auxilia, nos dá graça, nos dá um corpo de vida, nos orienta tudo que nós devemos fazer. Isso está a nossa escolha. Se nós queremos viver as maravilhas do Senhor nessa terra, se nós queremos ir para o céu, se nós queremos cear com o Senhor na mesa, se nós queremos ouvir da parte do Senhor, filho bendito, seja bem-vindo para a tua morada que está preparada desde a fundação do mundo. Se nós queremos ouvir isso,
temos que continuar igual esse homem. Depois de curado, ele perseverava firme na presença do Senhor. Porque se o Senhor falou, vejo que estás sã, ele estava sã fisicamente e espiritualmente diante da palavra do Senhor nosso Deus. Porque, irmãos, se esse homem, a Bíblia não relata isso, mas se esse homem tivesse em pecado, o Senhor tinha feito a mesma coisa que fez com ele. Coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E ele imediatamente foi clamar ao Senhor. Não era ele que estava errando, que tinha errado, mas eram seus filhos. E esse homem, ele foi privilegiado, porque depois de tantos anos esperando, dependendo dos outros, ele teve um encontro com o Senhor e ele valorizou aquele encontro que ele teve com o Senhor Jesus Cristo. Que nós viemos valorizar esse encontro que nós tivemos com o Senhor desde o dia que nós aceitamos Ele como nosso Salvador. Porque nós temos duas escolhas: servir ou não servir. Servir fielmente é ir para o céu, e não servir ao Senhor Jesus Cristo é ir para o inferno. E também você servir, nós servimos incorretamente ao Senhor nosso Deus, nós não iremos escapar do inferno em hipótese alguma. Que nós viemos lutar, não desistir das maravilhas do Senhor, não desistir da nossa salvação, não desistir da nossa família, não desistir do nosso sonho, não desistir dos nossos projetos, porque esse homem, ele não desistiu, continuou lá 38 anos esperando receber um milagre da parte do Senhor. Quantos anos faz que você está esperando receber um milagre da parte do Senhor? Em qual área da tua vida? Não me encontre, mas espere no Senhor, que Ele não esqueceu de você. Ele não esqueceu. Se alguém levantar e falar para você, você não vai atingir, você não vai conseguir, não aceite isso, porque isso não vem do Deus que cuida de você e zela pela sua palavra. Amém? Essa é a palavra que o Senhor Deus tinha para nós na manhã de hoje. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê uma semana de paz, uma semana de bênção e uma semana de vitória. Fique ciente, irmão, não há nada impossível para o Deus a qual você sim, certo? Mas vai depender de você, da sua perseverança na presença do Senhor, nosso Deus. Amém? E assim eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus.